Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Nós estamos na quinta live de carreiras para os jovens e hoje a gente vai falar de um assunto super bacana que é a área de farmácia e depois a gente vai falar de medicina. Então eu convidei o Luiz Marcelo para contar um pouquinho da carreira dele para vocês. Espero que vocês gostem e é isso aí. Vou te colocar aqui, Luiz, só um minutinho. Fala, Oi, amigo. Joia, como tudo você tá? bom? Tudo tranquilo, e você? E aí? Beleza, amigo, e você? Como estão as coisas por aí? Tudo bem? Tá dando uma travadinha aqui. Pra você tá travando? Travou um pouco você aqui, mas agora estabilizou, parece. Legal. Fabrício, legal que você tá aqui. O Marcos, o Luiz. Que honra ter você aqui comigo hoje, hein? Fala sério. Imagina, que isso, a honra é minha, amigo. Imagina, você sabe o quanto eu te admiro profissionalmente, quanto eu gosto de te ajudar no que for possível. Acho muito bonita a sua trajetória, o que você tem construído aí. Totalmente à vontade, por favor, vai ser um prazer. Não, e assim, pra quem não sabe, eu e o Luiz a gente trabalhou juntos na Takeda uma época aí. E depois a nossa vida acabou tomando outros rumos, mas agora nesse mundo de empreendedorismo ele tem dado umas mentorias aí, né, Luiz? Imagina, que isso. Não é nada, assim, fica totalmente à vontade, a gente sempre troca muita ideia. Eu mais aprendo com você do que ensino, né? É muito mais isso. Ó, o Denis apareceu. Denis, não, tô acreditando que até você entrou, Denis. Bacana, hein? E aí, Luba? Ele colocou, e aí, Luba? Vamos fazer uma convenção aqui, nós dois, pra Denis está galera. no Libs, né? Tá no Libs, legal, muito É, legal. é isso aí. Muito bom. Mas vamos lá, olha, eu já estou na quinta live de 8, então a gente está nessa maratona essa semana. Muito E, bom. e ontem tiveram muitas perguntas dos jovens para aqui, todas bombaram bastante de pergunta e a última teve bastante assim de instrumento, de cursos e tudo mais. E foi super bacana porque cada um teve um tom, sabe? E aí eu falei, nossa, vai ser muito legal o Luba vir agora falar de farmácia, porque a gente falou numa linha bem certinha, assim, das carreiras. Aí ontem, a gente já, na última, nós já começamos a falar de empreendedorismo, porque foi uma dentista e ela tem um negócio, então já começou a falar de empreendedorismo. Legal. E agora, o senhor Luba vai contar a carreira dele para vocês e tudo Imagina. mais, vocês vão adorar. De certinho eu não tenho nada, né? Assim, a minha carreira foi totalmente engraçado, né? Esse olhar que a gente tem que ter sobre a carreira, de que a gente tem expectativas que sejam coisas muito sólidas, né? Caminhos muito. Siga esse caminho que tudo vai dar certo. É. E não, assim, é muito mais de você ter uma análise crítica, de você parar. Eu acho que minha vida sempre teve ciclos, assim, de 3 a 5 anos, eu acho, que onde as coisas, elas aconteciam nesses tempos e alguma coisa me forçava a tomar uma decisão. Então, ao longo da carreira de farmácia toda, desde o menino lá que gostava de brincar com o Pequeno Químico, né, em casa, que nos anos 80, 90, a gente tinha um brinquedo lá que chamava Pequeno Químico. Eu já vi para vender. Hoje ele tá mais Nutella, né? Ele tá mais nutelado, assim. Mas naquela época ele era bem perigoso, assim. Você fazia uns experimentos bem perigosos. Minha mãe comprou aquilo ali para mim, eu achei demais. Morrendo de medo. Porque tipo, podia colocar fogo naquilo, né? Você podia pôr fogo, fazer sangue do diabo, que era o nome já era horrível, né? Você fala assim, que isso? Sangue do diabo era um negócio que você colocava lá, ficava vermelho, e depois a pessoa ficava desesperada que ia ficar manchada, e não, tinha uma reação química ali que ele ficava transparente. E assim eu escolhi farmácia, né? Porque na minha casa sempre teve muito medicamento, sempre teve muito medicamento. Uhum. As meninas aí colecionavam papel de carta, eu colecionava bula de remédio.
Então, tinha um armário de bula de remédio lá em casa e eu olhava aquela bula e falava assim, eu gostava de ler a bula e aquela coisa meio sensacionalista da bula, de aquelas coisas que, reações raras, né, adversas, e eu ficava achando aquilo ali o máximo, e Uma, eu ficava, cara, eu preciso descobrir quem é que faz esse negócio aqui, achava muito legal isso. você sabe que você falou um negócio interessante. Na minha casa tinha caixas e caixas de remédio, porque meu pai era da Pfizer. Ah, E aí, aquela época ainda, propagandista juntava as caixinhas para poder entregar numa só para o médico. Aí sim, todo mundo entrava, então tinha eles que fazem abrir isso até hoje. caixa, né? Tinha que abrir caixa, colocar cartela e fechar e abrir as outras e colocar de um jeito que conseguisse reciclar. Gente, era uma loucura. Então eu tenho uma memória. Você falou disso, eu lembrei lá da minha infância. É, exato. Então, assim, eu sempre fui muito curioso. Então, medicamento vencido, eu lembro de eu colocar num copo d'água, sempre eu queria ver o comprimido abrir, né? Como que o comprimido se desfazia. E eu tenho uma memória, assim, de uma coisa muito maluca, assim, que aconteceu comigo uma vez, que eu tava no Parque da Água Branca, aqui perto de casa, com meu pai, e tinha um lago lá, né? E eu tava É. bem nessa época, assim, de decidir o que eu ia fazer, né? Tipo, se eu ia fazer farmácia, se eu ia fazer odonto. Eu gostava muito de assistir Globo Rural também, então também queria fazer agronomia, mas eu era um moleque que morava na cidade. Olha que os agrônomos estão ricos agora, estão ricos. É, então, mas assim, eu até gosto, acho bem legal a agricultura, tá? O agronegócio, acho super demais. Mas assim, eu morar no interior, sem chance, né? Mas eu comprava a revista Globo Rural e acordava cedo de domingo para poder ver as coisas do Globo Rural. E aí eu tava com meu pai nesse parque e a gente dava pão para os patos, né? É. E aí eu lembro de que o pão grandão era fácil de dar pro pato, porque a gente jogava longe, assim o pato pegava o grão, o pão grandão. Só que aquele farelo que sobrava, o pato nem ligava, porque eu jogava assim os peixes que vinham e comiam, mas eu queria que o pato comesse. Aí eu peguei, embrulhei, comecei a fazer um monte de trouxinha assim de farelo de pão e jogava no meio do lago, assim, com papel. Aí eu falei assim, deve ser meio parecido com um medicamento, sabe? Aí eu falei assim, a gente criou uma estratégia de como fazer o negócio chegar no lugar certo. E aí eu olhava, Mentira! juro, juro. E aí eu olhei pro comprimido, eu olhava pro comprimido e falei assim, não, tá aí, vou fazer farmácia, é legal. Ô, Luba, ele não tá na lista, tá na Novo Nordisk, que acabou de escrever aqui. Tá na Novo Ah, é Nordisk. verdade, é novo, cara, é verdade. Não, não é livre. É. Cara, desculpa, Denis, te rebaixei. Não, é coisa, Que empresa, isso, gente? Que isso, Brasil? empresa dinamarquesa, coisa fina, não, não é verdade. Não, Chique, desculpa. diabetes, aquela agulhinha lá, eu amo, de emagrecer, tudo de Não, bom. empresa fina, coisa finíssima, meu. Coisa, é o filé mignon da indústria farmacêutica. Aí sim. Aí, Olha, apesar que eu, ele eu está ouvi com. falar do Denis esses dias aí, porque eu fiz uns negócios para Novo lá e eu gosto muito da Novo Nordisk. Realmente, eu acho uma empresa muito legal. É verdade. Você Confundi. sabe que ele falou isso da Novo Nordisk, claro, Novo Nordisk maravilhosa e tudo mais, mas diz que a Libs também tá com umas coisas aí do mercado brasileiro que nenhuma outra indústria tem, hein? Não, a Aguardem novidades, hein, Não, Brasil? a Libs Aguardem tem novidades. biotecnologia legal. Não, a Libs ela sempre teve uma cabeça muito boa, assim, eu uso muito como referência. Tô brincando aqui, não tô sacaneando só. Mas inclusive, fiz o processo mais longo da minha vida, um processo seletivo de 9 meses. Dava para ter nascido uma criança, foi no Libs. Mas não passei. Mentira! 9 meses para não passar, Jesus amado, mas tá bom, é um Tudo bem, sinal. não, foi legal. O porteiro já conhecia meu nome. Acho que dá pra fazer até processo trabalhista, se pá, mas não, tudo bem. Mas, gente, ó, quem tá assistindo a gente aí, tá gostando do tema, compartilha aqui embaixo, vocês vão ver que tem um aviãozinho. Manda para outras pessoas, para elas poderem entrar também, assistir. Claro que a gente vai deixar gravado, mas quem puder estar ao vivo faz perguntas, que é uma coisa legal que no vídeo não tem como, né? Não, tranquilo. A produção de conteúdo sempre é interessante. De 1 a 1.000 pessoas, sempre o conteúdo criado eu acho interessantíssimo. E essa possibilidade de deixar gravado, eu acho que isso sempre o público sextuplica, faz vezes 10 ao longo do tempo, né? Mas falando de farmácia mesmo, eu acho assim, existe uma farmácia moderna, né? Hoje, um mundo de coisas a serem feitas. Hum.
E não tão restrita só à faculdade, assim. Acho que o pessoal tem que ficar muito ligado nisso. Se você escolher... Luba, olha só, que luxo. Que legal, hein? Então, Muito pronto. legal. Bacana Pode mesmo. voltar. Fala do que você estava falando da faculdade, que o pessoal não tem que ficar preso. Então, porque a farmácia é uma profissão extremamente ampla, né? E sempre foi. E sempre foi. E acho que uma coisa interessantíssima, na sequência aqui a gente vai ter uma de medicina, né? Sim. Como que a farmácia... eu tinha muita dúvida, a galera que estudava comigo tinha muita dúvida de como que a farmácia se relaciona com a medicina. E eu acho que tem muita confusão nisso tudo. Tem muita gente que vai fazer farmácia porque não conseguiu fazer medicina. E acontece, isso é uma realidade. E tem muito médico que se mete a saber de medicamento e também não sabe. Então, assim, uma coisa complementa a outra. E é uma briga histórica, desde a criação dessas duas profissões. Né? Porque parece que o farmacêutico muitas vezes substitui o médico e muitas vezes o médico substitui o farmacêutico. E não. Eles são exatamente, perfeitamente complementares, quando eles se entendem. É muito Você sabe que tem aqui no meu bairro, tinham 2 farmacêuticos que é tipo médico, a gente não ia no hospital, passava neles. É muito comum, assim, quando tinha pouco acesso, né? Oi? Quando a gente tinha pouco acesso a médico, a medicina, e as coisas eram mais simples, era uma coisa muito comum. Uhum. O farmacêutico, assim, eu acho que o lance dele, ele tem uma intersecção com a medicina, sim, mas ele vai do medicamento para cá, sabe? Ele entende a pessoa, ele entende os sintomas, ele pode tratar coisas mais simples, mas o médico, ele vai da pessoa para cá, né? E ele também tem que saber do medicamento. E quando as duas coisas se unem, é maravilhoso, gente. Tem uma coisa que é muito pouco desenvolvida no Brasil, que se chama assistência farmacêutica, que é muito pouco praticado, porque infelizmente a farmácia hoje, o estabelecimento farmácia, que a gente vê aí, tem ruas, por exemplo, na Avenida Sumaré, aqui perto de casa, acho que deve ter umas 20 farmácias, né? Uhum. A farmácia se tornou um ambiente comercial. Ele não deveria ser um ambiente comercial, deveria ser um ponto de contato de saúde. A farmácia ela deveria ter palestra, ela deveria ter cadastro das pessoas com as doenças. O farmacêutico deveria ser aquele farmacêutico que você falou, não só que trata doenças, tal, mas que entende a pessoa para poder falar qual é o melhor medicamento e como tomar esse medicamento. E então, existe uma ciência dentro da ciência farmacêutica, da área farmacêutica, que se chama assistência farmacêutica, que é a visão mais básica do farmacêutico, que é ele como explica o que é o medicamento, por que você está tomando esse medicamento, por que você não pode tomar em determinado horário, aonde que você tem que guardar esse medicamento, né? Muita gente guarda o medicamento em banheiro, é o pior lugar para guardar medicamento, é o lugar mais úmido. Tem muita gente, é verdade. Da casa, né? Fora do Brasil, né, nos Estados Unidos e na Europa, isso é muito desenvolvido. O farmacêutico ele te chama para bater um papo mesmo, quando você vai receber uma prescrição de um médico. Então, ele recebe aquela prescrição ele dispensa o medicamento. Dispensa parece uma coisa, né, banal, assim, tô dispensando você. Não. Dispensar é justamente esse ato de amor de você fornecer esse medicamento para a pessoa com todo o cuidado possível. Isso é muito bonito. Isso. Nossa, é muito. E aí, realmente é um ato de cuidar, né? Que ontem a gente falou bastante disso aqui, desse papel de empatia pelo ser humano, de entender a realidade do ser humano, de quem está do outro lado da cadeira. Exato. Assim, esse farmacêutico, eu tive uma chefe, um dos meus primeiros empregos foi no atendimento consumidor. Foi meu primeiro emprego na indústria farmacêutica na parte administrativa. Ela me falou o seguinte, ela falou assim que eu ia trabalhar no saque, né? É uma longa história, depois eu conto como é que eu cheguei lá, mas eu fui trabalhar no saque. E aí eu fiquei apavorado, porque assim, o telefone começou a tocar e tava lá um monte de produto que eu já tinha estudado, porque eu tinha passado ali umas 2, 3 semanas estudando os produtos. Ela falou assim, atende? Aí eu falei, mas como que eu atendo? Como é que eu vou falar? O que eu vou falar para essa pessoa? Ela falou assim, ué, você não é farmacêutico? Eu falei, sou, tô me formando, né? Aí ela falou assim, então, na sua casa de domingo, na casa da sua avó, onde você vai almoçar, jantar, as pessoas não te perguntam de medicamento? Eu falei, perguntam. Então, você vai explicar para essas pessoas pelo telefone como você explica para sua família. E aí? Eu falei, legal, e deu certo. Né? Gente, porque, assim, que sacada dela, né?
E isso é assistência farmacêutica, Mi. E assim, uma das áreas que o farmacêutico pode atuar, pode ser sim no balcão ali, ensinando para as pessoas o que aquele medicamento faz, como tomar, de que jeito tomar, é, por que deve tomar daquele jeito, mas o farmacêutico pode sim fazer através do telefone isso, hoje através de meios digitais, desempenhar uma função vital no tratamento. Então, assim, imagina um tratamento de câncer, né? Uma quimioterapia extremamente complexa, que a pessoa tem milhões de medos, dúvidas, vai cair o cabelo, não vai, que horas que eu tenho que tomar, de que jeito, quais são as medidas... Efeitos colaterais, né? Efeitos colaterais, o que eu posso comer, o que eu posso deixar de comer, que cuidados que eu tenho que tomar ao longo desse tratamento. Então, eu estou falando do extremo, né, de um câncer, de uma doença rara, até de uma coisa mais banal, de você tomar um anticoncepcional, né? Que pode sim trazer consequências bem sérias, né? Um filho, né? Se você tomar, por exemplo, com outro medicamento que pode anular, cortar o efeito daquele medicamento. Você sabe que a Rafaela veio assim. Eu tomava anticoncepcional e ela veio. Pois é bem comum. Então, assim, o profissional falha, né? Assim, não existe medicamento 100%, não existe tratamento 100%. As pessoas são únicas, né? E o farmacêutico que entender isso, de fazer essa ponte entre o medicamento e a pessoa, cara, é maravilhoso. Eu já participei de vários projetos de criação de farmácias, de estabelecimentos de farmácia, e eu sempre dou esse toque. Eu sempre falo assim, cara, não é deixar de ganhar dinheiro. Eu acho que não tem problema nenhum ganhar dinheiro de forma ética. A farmácia pode ser sim, a indústria farmacêutica pode sim ganhar dinheiro. Ela pode ser uma empresa lucrativa, desde que todo mundo ganhe com isso. A saúde também tem que ser lucrativa, né? E para mim, assim, eu tenho um sonho de que um dia eu vou abrir uma farmácia que ela vai ser parecida com um Starbucks, assim. Você vai entrar... Gente, já pensou que luxo? Escreve o nome do medicamento, assim, ó. Isso, vai ser um pouco assim, a pessoa, e não vai ter esse monte de coisa, assim, vai ter um monte de sofá para a pessoa sentar, poder trocar uma ideia com o farmacêutico, de poder se aconselhar a respeito de saúde. Vai ser um estabelecimento de saúde. Eu acho isso muito legal, assim, eu tenho esse sonho de um dia, quem sabe, né? Eu já faço tanta coisa, quem não me custa muito. Mas, e olha, gente, quem não segue o Luiz, segue ele, vocês vão ver que ele é um cara visionário, assim. Ele tem umas ideias muito bacanas. Tem muita palhaçada. Sabe como que eu conheci o Luiz? Eu entrei na sala dele, tava ele e a Thaís juntos. E ele falou, senta aí, a gente vai lançar aqui uma propaganda do Dramin Capgel, 25mg, lembra disso? Lembro. Inesquecível, eu amei aquela propaganda, foi muito bacana. Dramin ele tem umas ideias visionárias, são muito boas. Imagina, não a farmácia propicia muita ideia, assim, você pode trabalhar em muitas áreas, né? Então, assim, como eu falei, dentro de uma indústria, você pode trabalhar no balcão, prestando assistência farmacêutica, entendendo o seu papel ali naquela loja, daquela farmácia. Você pode trabalhar no atendimento ao consumidor, como eu falei, você vai dar orientação para as pessoas que vão ligar lá com dúvidas sobre o medicamento, vão mandar milhões de mensagens. Vocês vão ver, as pessoas não sabem nada sobre o medicamento. É muito engraçado, assim, é muito íntimo, né? Assim, tem casos interessantíssimos, assim, ao longo de quase 4 anos e meio que eu atendi o telefone. Na Stifel, por exemplo, eu atendia 120 ligações por dia. Caramba. Eu chegava em casa e não conseguia nem falar, né? De tanto que eu falava sobre o medicamento. E isso me ajudou muito, porque me deu um traquejo social. Eu juro por Deus, assim, pelo alô da pessoa, você já sabia o que era. Olha. Se era um relato de evento adverso, se era uma reclamação, se era uma dúvida, se era uma coisa simples. E o seu cérebro começa a funcionar em multicanal, né? É muito engraçado. Porque ao mesmo tempo que você está falando com a pessoa aqui, você está pensando em outras milhares de coisas. Se é uma coisa muito simples, você já pôs no automático, o cérebro está falando aqui, blá, 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 blá. Você está pensando em outra coisa, conversando, coloca no mudo, responde o que a pessoa está perguntando aqui do outro lado, volta para o assunto da pessoa. É muito engraçado. Quando você começa a modular o cérebro para trabalhar assim. Essas pessoas de atendimento, elas têm que ser muito valorizadas, porque elas desenvolvem essa característica de X-Men aí. É muito louco. Muito maravilhoso. Tem uma área que é a área que a minha esposa trabalha, né? Que é a área de pesquisa clínica, onde você não tem nada a ver com acadêmico, é uma pesquisa totalmente comercial e que as pessoas têm muita dúvida também. E agora com essas coisas de Covid, de estudos de vacina, tudo isso está muito em voga, né? Que são os estudos clínicos, de como fazer. É uma área maravilhosa, assim, vocês não fazem ideia de como a ciência é linda, né? De como você vive a ciência para lançar medicamentos.
E aí E tem é coisas. engraçado que nesses momentos que a gente está vivendo agora, atualmente, fica ainda mais latente, né, essa importância. Algumas coisas a gente só percebe quando tem uma crise, como Exato, agora. exato. Essa pressa, né, de lançar as coisas, de atropelar etapas, da necessidade de cada etapa, de por que fazer de cada jeito. Quando a coisa vira o foco, né, da coisa, agora precisa de uma vacina. Vai ter que sair uma vacina de qualquer jeito, faz vacina, todo mundo sai pesquisando vacina, todo dia sai notícia de vacina. Cara, não é nada simples, né? E é a área da minha esposa, é a área de pesquisa clínica, onde tem coisas interessantíssimas, assim, da história do desenvolvimento de medicamentos, né? Então, na década de 70, 80, a gente teve problemas muito sérios de crianças que nasceram com os membros quase que amputados, né? São os filhos da talidomida, que a gente fala. As crianças, elas nasceram porque Bem, as mulheres tomavam um medicamento para enjoo, era a talidomida, era um medicamento como o Dramin, mas ele causou um problema que é teratogênico, ou seja, ele agia no embrião, amputando os membros das pessoas. Então, nasceram crianças com metade de um braço, metade de uma perna. Eu tinha um amigo na escola que ele tinha sido, a mãe dele tinha tomado talidomida e ele nasceu com um braço sem a metade de um braço. Né, por causa disso. E aí a pesquisa clínica ela evoluiu nesse ponto para poder trazer essa segurança para o medicamento, né? Por isso que existe tanta chatice, tanto rigor para poder lançar um medicamento, porque algumas coisas não são óbvias e acontecem problemas muito sérios quando a gente está falando de. sabe que no Netflix tem um documentário, agora eu não lembro o nome, depois eu posso até compartilhar com vocês aqui, que ele fala disso, por exemplo, de um que teve, de uma indústria multinacional, que era para não ter mais filhos. E era tipo um aço que colocava nas trompas. E ele subia o aço e aí entrava em decomposição. Enfim, trazia uma série de efeitos colaterais depois, porque tem a fase que eles acompanham o paciente e depois não acompanha mais. É, E é ex- é a fase 4, né? Quando a gente acompanha até certo ponto e depois que o medicamento é lançado, ele continua em estudo, né? E é muito louco isso, porque existem riscos de tomar medicamento. Medicamento é uma coisa muito séria. A automedicação é uma coisa muito séria, né? Então, assim, o acesso ao conhecimento para ter uma automedicação responsável, consciente, nos níveis que é possível, que é permitido por legislação e por segurança, tudo isso é muito difícil de ser determinado, né? A ciência é um risco sempre, qualquer medicamento, mesmo lançado. Então, assim, uma pessoa pode ter uma reação inesperada, tomar um comprimido super simples que não faz nada para ninguém, morrer com uma reação anafilática, pura e simplesmente. Então, assim, a gente banaliza muito, o brasileiro principalmente banaliza muito o uso do medicamento, né? A gente, dentre os problemas que a gente tem no Brasil, a automedicação irresponsável de medicamentos que não deveriam ser vendidos sem prescrição médica é muito alto. Então, assim, o papel do farmacêutico, ele permeia muito isso também, de ser responsável por tudo isso. E aí tem uma outra área, que é a área regulatória dentro das empresas, né? Onde eu tenho muitas amigas, eu chamo as meninas do regulatório. E quando eu falo meninas, eu estou sendo bem preconceituoso, porque os homens têm crescido muito nessa área também, mas era uma área essencialmente feminina. Tem uma área que tem muita mulher, é a farmácia. E é. aí as meninas do regulatório são que eu chamo carinhosamente, são as minhas meninas, as chatinhas que vão lá na Anvisa para poder criar todos esses critérios. Elas são extremamente rigorosas em tudo que elas fazem. Por quê? Porque precisa ser. Então, para lançar um medicamento, são dossiês e dossiês, páginas e páginas, pastas e pastas de volumes de estudos, de medicamentos, de comprovações, de certidões, de tudo que tem que ter na fábrica, né? A indústria farmacêutica é extremamente especializada, extremamente séria nos seus controles, né? É. E essas pessoas de regulatório, elas cuidam muito disso. Uhum. Olha, para quem está assistindo aí, os jovens que entraram dentro da live, a gente já falou de várias atuações aqui dentro da farmácia. Então, a gente falou no ambiente farmacêutico. O Luiz deu a ideia aqui para vocês de outros rumos que a gente poderia tomar para o futuro aí da farmácia, para quem vai começar a estudar, comentar isso com os colegas na faculdade, pensar num futuro melhor. Os jovens é a geração do futuro, são a geração do futuro. Então, a gente tem que pensar nisso. E essas áreas que ele trouxe de saque, de pesquisa clínica, de documentação científica, de regulamentação, quer dizer, são áreas
super importantes e que às vezes quando a gente toma a decisão da farmácia, a gente não tem tanta clareza que tem essa dimensão dentro da área. Tem uma outra área que é a área industrial, né? Então, assim, dentro da área industrial, você tem várias e várias subdivisões. Por exemplo, a área fabril mesmo, né? De você estar orientando um lote de produção de medicamento, né? Então, tudo que é feito lá na farmácia de manipulação, que é uma outra área, a gente tem ali em escala industrial sendo feito em tonéis de 5.000, 10.000 litros, né? Com todo o cuidado, com toda a orientação do farmacêutico que fica ali dentro da produção. Dentro da produção, você tem também o pessoal de garantia da qualidade, né? É o cara que vai querer tirar uma amostra daquilo que o outro está produzindo e vai fazer ali um teste para saber todos os processos. Então, várias etapas do processo, ele vai lá e tira amostras e tem um conjunto, uma batelada de testes que ele leva para o laboratório dele e faz os testes de tudo que está acontecendo no processo fabril. Acontece um monte de coisa errada na produção do medicamento. Eu costumo dizer que a produção de medicamento parece muito com uma padaria, é bem parecido mesmo. Você coloca lá não sei o que lá, mistura, bate o bolo, põe na compressora, tira o comprimido, faz o xarope. Mas cada uma dessas etapas, ela é analisada e tem parâmetros físico-químicos muito interessantes. Então, quem gosta de química, cara, se acaba. É essa área, né? Porque o cara ele vai querer saber exatamente por que aquilo ali está diferente do padrão, o que pode ter dado errado. Aquilo ali, às vezes, precisa ser reprocessado ou jogado fora. É muito interessante. E tem uma área anterior a essa, que é desenvolvimento, de desenvolvimento. Que o cara vai desenvolver como que vai ser aquela fórmula. Uhum. Né? Uma coisa é você estudar no sistema vivo, orgânico, como que aquilo ali, que a pesquisa clínica vai fazer. E outra coisa é, beleza, a molécula é essa daqui. Como que eu vou dar para essas pessoas? Vai ser um comprimido? Vai ser um xarope? Vai ser uma injeção? Vai ser um PET transdérmico que você vai colar? Tudo também. Até os estudos, se você olhar os estudos, tem de doenças raras, né? O quanto que é difícil chegar no medicamento. Quando você olha um medicamento para um tratamento quimioterápico, quanto que já evoluímos que hoje um comprimido, às vezes, né? Dependendo do tipo de doença, de câncer, é possível com um comprimido tomar dentro da sua casa. Então, tem muita evolução dentro da farmácia. Muito. Essas melhorias de forma farmacêutica é uma área chamada farmacotécnica, que é uma área porque você pega um comprimido que a pessoa tinha que tomar 5, 6 vezes no dia e você faz um comprimido só, que é liberação prolongada. Então você coloca ali uma matriz que segura o medicamento no corpo e vai liberando aos poucos e a pessoa não precisa tomar várias vezes. Isso é uma melhoria, ajuda muito quem está fazendo tratamento, né? Às vezes uma coisa besta, tipo sabor, né? Então eu trabalhei na Mantecorp, que tinha lá o Alivium, que é um ibuprofeno. Ibuprofeno tem um gosto horroroso. Ele não ia, as crianças não conseguiam tomar. Então, assim, o médico não conseguia prescrever, não é porque o medicamento era ruim, porque a criança não conseguia tomar. Lembra do Magnopirol? Nossa, sabor horroroso, né? E aí, o farmacêutico que melhora essas características organolépticas que a gente fala, né? Que consegue ali colocar um saborzinho de chiclete, consegue ali colocar uma coisa para mascarar o sabor e o medicamento continuar com o mesmo efeito, é muito interessante, é muito legal. Eu fiz um estágio uma vez que era só disso, era adaptação de formas farmacêuticas para idosos e para crianças que não podiam tomar o medicamento. Então, por exemplo, tem idoso e criança muito claro, né? Mas tem idoso também que não consegue engolir comprimido. E aí, o que o médico faz? Né? É um medicamento por coração que só pode ser tomado por via oral e o cara é um comprimido, só tem comprimido. O que o cara faz? Aí, geralmente, o primeiro instinto da pessoa é macetar aquilo ali com suco de laranja e tomar. Vai funcionar? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, é verdade. Tem uns que não podem, né? A gente fazia ali um estudo de saber como que a gente vai orientar as pessoas, com que ela tem que macetar aquilo, ou de que jeito que vai ser estável para poder, um protocolo simples para a pessoa poder usar o medicamento normal. A Isabela colocou aqui, ó, farmácia, importantíssimo em todos os sentidos, na área hospitalar, que é a minha vivência, e tão desvalorizada dentro do ambiente hospitalar. Isso é verdade. Parabéns a todos os profissionais, todos são de suma importância. Obrigada.
Isabela, assim, essa questão da valorização eu acho uma coisa importantíssima a ser tocada. Então, assim, o farmacêutico, assim como o nutricionista, como o fisioterapeuta, como terapia ocupacional, como a psicóloga, todas as áreas paramédicas, eu acho que estão em volta da saúde, do holístico da saúde, e não são o médico, todo mundo se sente prejudicado. Todo mundo se sente desvalorizado, porque você não às vezes, colocado como o ator principal. Eu, desde o começo, eu coloquei na minha cabeça assim, de medicamento, eu vou entender. Não vai ter médico nesse mundo que vai falar para mim alguma coisa de medicamento. Que legal. É um pouco de megalomania minha, mas assim, com todo respeito aos meus amigos médicos, eu não deixo o médico saber mais de medicamento do que eu. E é claro, tem alguns que sabem bastante mesmo, e dão uma surra em mim, então eu tô brincando. Mas assim, A gente tem médico aqui, o doutor Fabrício está aqui, ele pode falar com a gente também. não tem problema, mas assim, por causa essa desvalorização, então, por exemplo, ela citou ali o ambiente hospitalar. Cara, numa equipe multidisciplinar, o farmacêutico no ambiente hospitalar, ele é muito importante. Porque ali você vai ter uma infusão, vai ter o tempo de como tomar aquele medicamento, de que jeito. O que eu vejo é o seguinte, que às vezes o profissional se acomoda no seu pedaço, ele fica ali, eu vou fazer aqui o meu, porque também ninguém me ouve, ninguém dá bola para mim. Cara, seja o chato. Seja aquele que vai mobilizar todo mundo de todo lugar. Quando eu trabalhava no saque, o saque era o cocô do cavalo do bandido, porque assim, ninguém ouvia o saque. Quando eu fui trabalhar na Stiff, eu cheguei lá, o cara falou assim para mim, meu, tá aí, tem um telefone, tem um caderno, as pessoas ligam, você atende, responde e anota aí o que aconteceu. Eu falei, de jeito nenhum, cara. Eu criava uma reunião que eu mobilizava a empresa inteira, eu mudava o lançamento do produto, que eu falava assim, eu tenho a voz do cliente. Se vocês não ouvirem a voz do cliente, vocês estão ferrados. Exatamente, gente, pelo amor de Deus, o cliente está falando aqui, vamos melhorar os nossos processos. Então, assim, esse negócio de não ser valorizado é um pouco da gente também, da gente se impor. Porque, assim, quando a gente descobre a sua peça fundamental no processo, cara, aí você samba na cara da sociedade. Porque eu falava assim, cara, vocês não vão ouvir o cliente, então vocês vão lançar um produto mesmo sem perguntar para o cliente. Vocês não sabem por que o lançamento não está indo bem? Eu pegava lá os relatórios do saque e falava assim, ó, o cara reclamou da tampa. Vocês viram a tampa do medicamento é uma porcaria. Como assim a tampa? Eu falei, então, 200 pessoas reclamaram da tampa, você acha que não? De 200, eu fazia extrapolação. Falava, a população brasileira odeia a sua tampa, ninguém vai comprar nada. Cara, então assim... Coisas básicas, né? Aonde você estiver, se faça ser ouvido, assim, traga a participação das pessoas, entendeu? Não se conforme com a desvalorização das pessoas. Porque, assim, cada macaco no seu galho, cada um tem seu papel, cada um vai fazer a sua parte. O médico é muito importante, mas o farmacêutico também é, a enfermeira também é, a fisioterapeuta também é. Todo mundo tem que ser ouvido no processo, todo mundo tem que meter o pitaco. Essas equipes multidisciplinares na saúde, cada vez mais isso vem sendo utilizado, né? Então, a gente pega, por exemplo, tratamento da dor. Cara, o tratamento da dor é completamente multidisciplinar. Não é só o medicamento que resolve, não é só o médico que resolve, não é só o farmacêutico que resolve. Exato. É um conjunto de pessoas, né? Exatamente. E é aquilo que a gente fala, ainda tratamento de dor, tem a questão que o corpo fala algo que está implícito ali. Você tem que fazer uma sondagem também da psique da pessoa. Óbvio. Então, são muitas coisas envolvidas mesmo. Na sua área, assim, tem uma briga, né, do psiquiatra com o psicólogo. Eu acho uma bobeira, porque, assim, cada um tem a sua função, né? E também, sozinhos, também talvez não funcionem, né? Não, então, assim, verdade. tem momentos que você vai precisar dos dois no momento, né? O medicamento ajuda e atrapalha, mas ele também tira ele também tira do buraco, né? As coisas também são bioquímicas, não são só comportamentais, né? Não são só cognitivas. Então, existe um equilíbrio de tudo isso. E essa palavra holística, ela foi muito banalizada, né? Porque, assim, muito charlatão se aproveitou dessa palavra. Mas é uma palavra linda, porque ela quer dizer que é o todo, né? E quando a gente fala de saúde, de empatia, de olhar a pessoa por todos esses ângulos, é exatamente isso. É você ter essa visão 360, né, da pessoa, do tratamento, do que vai ser feito. Uma coisa só não resolve, cara. Não adianta estancar uma coisa sem procurar a causa dela, né? E aí as coisas precisam andar juntas. Sem dúvidas. Ô, Luba, qual que é hoje o maior desafio dentro da área de farmácia que você pode falar para os jovens?
Cara, eu acho assim, essa questão que a gente conversou um pouco dessa imposição do farmacêutico, desse crescimento do farmacêutico, eu acho que é uma coisa que vem melhorando muito, mas esse farmacêutico triste, que fica na farmácia ali, com cota de venda, com o cara em cima dele. Eu participei de um trabalho agora recentemente que me deixou muito preocupado com isso. É um cara largado lá dentro da farmácia. Uma rede de farmácia, por exemplo, enxerga nesse cara um Assinador de vendedor. papel. É um vendedor, é um proforma, sabe? Então, assim, porque como a farmácia é obrigada a ter um farmacêutico lá dentro dela, esse cara, ele rapidamente fala assim, então beleza, então deixa eu ver se eu entendi. A lei diz que precisa ter um farmacêutico dentro da farmácia. A farmácia precisa contratar um farmacêutico. Então eu vou lá desempenhar esse papel de cone, sabe? Eu vou ficar Então, mas lá. é bem isso, né? Esse papel de cone mesmo. E quando você fala de redes ainda, nossa, porque daí tem uma rotatividade, tem uma questão ali dele não ver muito crescimento também. De valorização mesmo, né? De ser uma coisa meio banalizada, de você não conseguir impor o seu ritmo, né? Só que eu sei lá, eu acredito muito no impossível, assim. Porque se eu tivesse lá, ia ser muito chato, cara. Eu ia questionar os caras o tempo todo. Pode me mandar embora, não tem problema nenhum. Mas eu acho que essa questão do propósito que as gerações novas vêm trazendo, ela é muito positiva. Então, façam valer esse propósito. Se você Exato. foi na farmácia porque você Desafio gostava. status quo, né? E se você gostava de fazer farmácia, você foi fazer farmácia porque você gostava e você idealizou um dia que você ia ensinar as pessoas sobre medicamento, ensine as pessoas sobre medicamento. Não fica no beabá, sabe? A sociedade o tempo todo tenta te colocar dentro da forma. Não E precisa, sabe que sabe? eu acho que tem uma coisa dentro da farmácia que ela tem até uma pegadinha, assim, em relação às outras que nós falamos aqui. Na farmácia, se você não entra em indústria farmacêutica enquanto você está fazendo faculdade, dificilmente você consegue entrar depois. É um mito ou é uma verdade isso? É muito verdade, Mi. Assim, eu vejo muito poucas oportunidades para pessoas que já se formaram há muito tempo de entrar por exemplo, numa indústria farmacêutica. É uma coisa que começa muito precoce, tá? Eu fiz 8 estágios. Eu exagerei. Não precisa Apesar que, fazer. olha, eu também fiz, eu vou fazer as contas depois, acho que eu fiz bastante também. Entre iniciações científicas, que foram 2, e eu não terminei nenhuma das 2. É, tive, Gente, ele é alta influência, vocês já perceberam, né? Eu como é, tive, você é alto e tive estágios que eu fiquei 2, 3 meses porque não fui com a cara do estágio. Mas assim, dentre esses 8 que eu vivi, e alguns foram muito interessantes, muito importantes, tudo começou de forma muito precoce. Então, assim, a minha primeira experiência numa farmácia foi uma farmácia de manipulação que tinha aqui perto do meu bairro, onde eu entrei na farmácia. Eu já estava estudando na USP, eu fazia, sei lá, estava um mês na USP, não sabia nada, não tinha tido nenhuma matéria, estava só bebendo com a galera e falava que era farmacêutico dali, né? Era zero, eu estava no zero. colegial ainda, e eu entrei na farmácia e sentei assim num sofazinho que tinha lá, numa farmácia de manipulação, e o cara veio falar comigo e falou assim: pois não, o que você quer? Aí eu falei assim: ó, desculpa, eu tô estudando farmácia, eu quero ficar aqui dando uma olhada. Mas como assim uma olhada? O que você quer ver? Você quer entender alguma coisa? Eu falei: não, cara, eu quero ver como é que é a dinâmica das coisas aqui, o que as pessoas Nossa, pedem. top. Eu Você quero falou uma entender. coisa, a mesma coisa que a Carol falou ontem, arquitetura. Ela falou que ia nas obras e falou: posso ficar aqui vendo? Ela ficava vendo a obra acontecer, assim. Cara, acho que faz muito parte isso, cara. Assim, essa questão da curiosidade, de fuçar, sabe? De entender. E hoje a gente tem tanta informação, naquela época não tinha tanto, assim, né? Eu tava começando. Mas eu entrei lá e fiquei. E no outro dia eu fiquei acho que umas 6 horas lá dentro. E no outro dia eu Top. voltei e o cara falou assim: voltou? Aí eu falei: voltei. Ele falou assim: você quer trabalhar aqui? Aí eu: não quero, eu quero só olhar. Ele disse: tá bom, então fica. E eu criei meu motivo de piada pros caras lá. No começo eles achavam que eu queria assaltar a farmácia, sei lá o que eles querem.
Mas enfim, ele entendeu que eu tava só uma coisa de moleque, né? De ficar olhando ali. De estudar. E de estudar, de querer saber, cara, assim, porque a faculdade ela te dá um pedaço muito legal, assim, né? Técnico, tal. A USP, principalmente, ela te, claro, ela exige muito de você, te dá muito conhecimento, mas ela te dá zero, assim, de vivência de mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é o bicho, cara. Ali o bicho pega. A coisa arrebenta, entendeu? Eu saí da faculdade, acho que nenhuma vez me falaram uma marca de medicamento. Nunca ninguém me falou uma marca de medicamento. E hoje a gente trabalha com criação de marcas de medicamento, trabalha com marketing farmacêutico, né? Que é a aplicação toda técnica de tudo que aquele medicamento faz, mas quais são os atributos de venda daquele medicamento. Então eu fui para um outro lado completamente oposto do que diz a faculdade, do que diz a regra normal do mundo acadêmico, da molécula. Eu fui para o outro lado da comercialização do medicamento, da marca. E isso ninguém me ensinou. Eu aprendi tudo sozinho. Então a vida te ensina muito. Então, assim, essa E a observação. gente, isso é uma coisa que é presente em muitas profissões. É só a vivência que vai te fazer ser um profissional. Você pode estudar muita coisa relevante, que acaba sendo até uma base, mas assim, a vida como ela é totalmente diferente da faculdade, né? Total, e aí, olha que engraçado, porque assim, eu estava estudando na faculdade as classes terapêuticas, né? E eu via lá o nome das moléculas e eu procurava saber, naquela época, quais eram os medicamentos. Então eu voltava lá naquela minha pasta de bula lá e falava assim: ah, entendi, agora eu estou estudando o Claritin, que era a loratadina, né? Ah, agora eu estou estudando o Androcur, né? Que era um hormônio lá, ciproterona. Agora eu estou estudando tal medicamento do coração. Então, minha mãe sempre teve problema de refluxo, eu também tenho, herdei dela. Então, ela tomou todas as gerações de inibidores de bomba de próton lá, dos omeprazóis da vida. Sim. Cara, quando comecei a estudar os omeprazóis da vida, todos os medicamentos de estômago, eu abri a gaveta de casa e ela, é esse medicamento aqui que está sendo vendido. Ah, esse aqui o médico prescrevia antes, agora ele prescreve outro. Então, essa capacidade de fazer correlação com o que você aprende no teórico para ir para o prático, nem que não seja um prático, que maravilha, ninguém me dá oportunidade, porque não dá mesmo. Ninguém quer saber de você. Você tem que se virar. Então, assim, de você olhar para o seu mundo aqui, ó, o mundo real onde você está, falar assim, cara, isso aqui era aquilo lá que eu aprendi na faculdade, entendi. Exato, exato. Que a Né? gente está falando de competência, a gente está falando de comportamento, de você fazer as conexões, de você se Tá tudo debaixo do seu nariz. posicionar. Tá tudo Exato. debaixo do seu nariz. Basta você ter a visão, falar assim, legal, entendi. Então aquilo que minha tia falou, que ela foi no médico e prescreveram tal negócio para ela, é aquele medicamento que eu aprendi na faculdade. A hora que você começa a fazer essas pontes, você tá pronto para começar a exercer a sua profissão, né? Maravilhoso. De Maravilhoso. fazer de fazer a aplicação real do que você aprendeu no prático. Agora, no teórico. Agora, se você quiser ficar só no teórico também, não tem problema nenhum. Tenho vários amigos que seguiram carreira acadêmica. Sim, seguiu carreira acadêmica. Eu tenho uma prima que seguiu carreira acadêmica. Vai ficar lá na cadeira acadêmica o resto da vida, vai ficar estudando um pedacinho da proteína, da molécula, da bactéria XYZ. Cara, e tá tudo bem, cada um, Que cada vai um. fazer uma super diferença para a sociedade também. Vai. A ciência é feita de pecinhas de quebra-cabeça, né? Cada um estuda um pouquinho, faz o doutorado, o mestrado, da bactéria, do sei lá do quê, um pedacinho do metabolismo, fica a vida inteira estudando isso. Muito bom. E faz o clubinho das pessoas que estudam isso no mundo e eles se adoram, se amam, né? E fazem Felizes da vida. são hiper felizes para ficar discutindo um pedacinho do metabolismo ali, e ok, né? Ninguém é obrigado a ir para o mundo selvagem, capitalista, louco do mundo. São escolhas, né, que a gente faz. Né? Então, Ô, Luiz, mais alguma mensagem aí para passar para eles, para a gente poder encerrar? Cara, sejam curiosos, fuçem. Assim, não tem coitadinho nesse mundo, cara. Existem oportunidades, existem privilégios. As pessoas, alguns têm mais poder aquisitivo do que o outro. Mas hoje em dia, eu acho que informação é muito difícil você não ter acesso à informação. Então, assim, vão atrás, busquem, vasculhem, googlem, duvidem dos seus professores, duvidem dos livros, duvidem de tudo.
Partam do pressuposto que tudo tá errado. O certo tá o seu entendimento. Muito Então, top. assim, eu gosto muito disso, eu sempre gostei muito disso, eu sempre gostei muito de desafiar. Quando você desafia, você não entende mais o que tá estabelecido, né? O que está estabelecido foi o que os velhos criaram, foi o que eu criei. Ignora tudo que eu falei e faz o Faz um novo. novo, exato. O Pablo falou fantástico, porque é isso mesmo. E você sabe Faça. que eu não sei se vocês que estão aqui comigo, eu vi que algumas pessoas que entraram estavam ontem. E a gente tem falado muito isso, desse lado curioso, de você provocar, de você não Tá tudo aceitar errado. as coisas. Tudo Questiona, errado. questiona. Né? Passa o trem por cima, cara. Passa o trem por cima, ignora, vai em frente, erra, quebra a cara. Temos que revolucionar. Né? Todo mundo, os grandes cientistas, os grandes conquistadores, as pessoas de sucesso quebraram a cara o tempo inteiro e continuam quebrando. Então, assim, não tenham medo. Nem tudo vai dar certo. Não desistam, né? Essa coisa de ir para cima, de procurar, de vasculhar, são ensinamentos que a vida dá pra gente, gente. É só isso que vale a vida. Se a vida não for isso, passar aqui desapercebido, tá, beleza, vou fazer aqui meu pedacinho, tá bom, beleza. Se é seu barato, beleza. Mas, assim, existe muita coisa a ser descoberta ainda. Tem. Existe muita coisa a ser questionada. Não tem nada tá certo, tá tudo errado. Então, assim, criem os seus sistemas, o seu jeito de fazer. Mas, assim, tenham muita certeza de tudo que façam, né? Porque, assim, quando a gente tem certeza, quando a gente vai para as bases, quando a gente estuda, quando a gente tem fundamento no que a gente faz, quando a gente vai no livro e passa uma madrugada inteira lendo aquele negócio, faz resumo e escreve, e desenha para a gente mesmo entender, e a gente tem aquela verdade de entendimento, ninguém derruba a gente. E Tá. aí, eu acho que é esse o lance. Independente de ser farmácia, de ser arquitetura, balé, o que você quiser. Só que você fazer com tesão, com gosto do que você está fazendo. Isso é muito maravilhoso, é muito bom. Dá para vocês sentirem quanto que essa pessoa aqui de baixo ama o que faz. Nossa, foi muito legal, Lu. Eu amei, foi muito top. E assim, Obrigada. ó, eu vou fazer um convite para vocês. Fiquem completamente à vontade para me chamar, para mandar mensagem, o que vocês quiserem. Eu não cobro nada, não quero cobrar nada, não quero ganhar nada com isso. Assim, o que eu transmito para as pessoas, e já fiz mentorias e mentorias de pessoas que conversaram comigo durante anos e conversam comigo ainda. Hoje em dia a gente tem muita facilidade de poder trocar mensagem, ideia, e as pessoas têm muito medo, receio, será que ele, nossa, ele é super ocupado? Ocupado nada, ninguém é culpado, isso é mentira. Não tenho tempo, mentira, mentira, é fetiche. As pessoas têm tempo, sim. Nem que for na hora que eu estiver ali, ó, antes de dormir, eu respondo uma mensagem, eu converso. Todo mundo pode conversar, todo mundo pode doar um pouquinho do que sabe. E só assim que a gente cresce enquanto sociedade. Então, fiquem completamente à vontade de espalhar, conversar. Eu tenho um amigo, eu tenho um primo que tem dúvida se ele quer fazer farmácia ou medicina, sei lá o que. Cara, manda mensagem, pode mandar Chama direct, ele. se vocês quiserem. A Suelen falou: esse bate-papo foi delicioso. Foi mesmo, eu amei, foi muito top. Bom, Que bom, gente, cara. não Muito dá. feliz. São anos Obrigado e pelo anos e convite. anos convivendo com o Luiz, que eu chamo de Luba, né? Sempre chamei de Luba. Podem chamar de E Luba. quero conviver muitos mais ainda, viu? Tá joia, gente. Fiquem à vontade. Foi um prazer participar, foi muito gostoso. Fiquem completamente à vontade. O que precisar, estamos aí, podendo ajudar. Sempre, cada um fazendo um pedaço, tudo funciona. Muito bom. Obrigada, viu? Valeu, gente. Para quem Obrigado. está aqui olhando, participando da carreira, daqui 10 minutos a gente entra ao vivo de novo com a doutora Silmara para falar da área de medicina. Espero vocês. Tchau, Valeu, gente. Luba. Obrigado, Obrigada. gente. Tchau, Beijão. tchau. Tchau, tchau.